ao canal do Cookie Art Show. Eu sou a Lara Parodi e tô aqui para passar alguns conhecimentos para vocês. Já se inscreve no canal e dá um joinha aí nos vídeos que você assistir. Eu espero que você curta muito todas as informações que tem aqui. Curtiu? Manda para um amigo ou para uma amiga para eles também fazerem parte da nossa comunidade. E vem comigo, vem se divertir, vem aprender. Vem. Esse coelho, ele tem vários detalhes, né? Ele tem esse braço que está segurando o saco de um lado, a mão do outro lado, os dois pés, a orelha, o saco. Esse biscoito, ele é uma gravura que eu vi e resolvi fazer esse biscoito. Eu me apaixonei por ele, ele é tão fofo. Até pensei em fazer ele inteiro no pincel, mas aí eu resolvi fazer ele desse jeito. Aí você fala assim, meu Deus, Lara, muito detalhe para a gente começar a fazer sem um pico. Então agora eu vou explicar para vocês. Primeiro que o cortador dá uma sensação de que ele que é para ficar assim, né? Quando você pega o biscoito cru, quer dizer, o biscoito sem desenho nenhum, dá a sensação de que esse é o jeito do biscoito. Mas o jeito certo do biscoito é assim, porque ele está andando. Né? Ele está andando, então você vai fazer isso. E aí, como é que a gente pega um biscoito assim e desenha ele? Você aproveita o que tem de conteúdo a respeito do que você vai fazer. Então, por exemplo, aqui tá a mão dele segurando o saco. Porque essa é a beirada do saco. Então, aqui está a mão dele. Se a mão dele está aqui, o corpo dele está aqui, e aí a gente segue numa linha lógica do cortador, certo? E aqui é o rabinho dele e o saco, tá? Então, se esse pé está levantado, aqui é a parte branca do pé, e aí a gente vai fazer aqui a parte marrom do pé. O pé dele tem um pedacinho para trás, então eu fiz aqui o desenho, a perninha dele, que vem para cá, e aí você pega aqui e faz a outra parte do pé dele. Bom, como a gente já fez essa mão dele aqui, então agora eu vou fazer a outra mão dele que tá bem colada, que sai aqui e faz uma voltinha. Ah, e como é que eu sei aonde ele vai a voltinha? Ó, aqui é uma linha reta, tá vendo? Ó? Então, aqui vem o saco, que tá no ombro dele e cai para trás. E aqui vem a outra parte do saco. E aí, então, esse braço dele aqui, eu posso até diminuir essa onda aqui. Esse braço dele aqui vem aqui. Então, aqui tá a onda, aqui tá o outro braço dele e aqui tá o saco que ele tá carregando. Aí a cabeça dele, a gente vai... Esse pedaço aqui não tem pintura, a cabeça dele tá aqui, né? E aqui. E aí a gente tem essa orelha aqui, que tá por trás. Então, você faz isso assim. E se você quiser marcar aqui o outro lado dele, da orelhinha branca dele, pronto, você tem ele desenhado. E aí, a gente tem que seguir uma sequência para fazer a pintura. Então, eu pintei primeiro o final do saco, uma orelha, o branco da orelha, o branco do pé e o outro pé dele.
E aí eu fui fazendo a sequência. Eu tinha hora que eu tive que respeitar porque o saco tinha que vir por último. Então, eu fiz isso por último. Esse pedaço aqui, que é o que tá por trás, né? A gente tem que pintar um pouco mais para baixo. Porque se a gente não pintar para baixo, vai ficar esquisito. Então, ela é bem ralinha aqui, tá? Então, quais foram as cores que eu usei aqui? Eu usei o laranja. Esse laranja é o laranja da Americolor. Esses corações eu fiz com o rosa claro da rosa soft pink, que chama rosa simples, rosa suave da Americolor e o deep pink da Chef Master. E o marrom, que nem eu fiz no mês passado, esse marrom, porque eu gosto muito desse marrom, eu uso muito ele, esse marrom com um pouco de gold e um pouco de leaf, de verde leaf, tá? E o branco, toda vez que eu uso o branco da Americolor, não uso outro branco, tá? E aí eu pintei também com tinta gel secada, que fica no meu bodô, né? Então, vamos começar. Esse laranja, ele tá na consistência mais dura, de consistência de 20. O branco, como esse aqui é o pé dele, eu não vou fazer muito fundo. E aqui a orelha dele também eu não vou fazer muito fundo, tá? Então eu pus um pouquinho de branco e vou dar uma espalhada. Porque eu não quero que tenha muito volume. E vou fazer a patinha dele. Se você se sentir mais confiável de fazer aqui a marcação com o glacê mais consistente, fique à vontade, tá? Eu fiz dos dois jeitos, que eu faço vários, né? Eu não sei dizer qual é o melhor ou qual é o pior. Então, feito isso, a gente passa para a próxima parte. A gente passa para a próxima parte. E aí, o que eu fiz na sequência? Eu fiz esse pedaço aqui que eu falei, que é que precisa, você põe um pouquinho aqui. Porque isso aqui tá atrás do braço dele, né? Então, e atrás do saco que ele tá carregando. Então, é só... Precisa estar aqui, mas não é para estar muito grande. E aí, o corpo dele... Esse glacê, ele tá 15 para cima. Então, eu acabo conseguindo não usar o de contorno. Eu vou levando ele onde eu quero. Agora, eu usei o branco aqui para fazer o focinho dele. E a gente vai fazer aqui a técnica do wet on wet. Tem que limpar a agulha, senão a gente faz porcaria. Então, eu não encostei as orelhas. Agora eu vou terminar de preencher.
E aí agora eu vou no wet on wet aqui, eu vou fazer essa encontro do focinho dele com o resto da cabeça dele. Tá? Então esse pedaço vai ficar sem nada, porque é tipo onde estão as coisas do saco. Agora a gente vai pintar o pé dele. E este braço aqui. Você vê que desse jeito o braço, parte do corpo dele ficou para trás. E agora a gente vai pintar essa mão dele. E o saco. Como o saco tá dentro da mão dele, então eu vou... Aqui eu começo devagarinho. Porque ele tá por baixo. E vou trazendo o saco. O bom da gente usar um glacê mais consistente para fazer esse saco é que você pode criar um pouco de textura nele, tipo pôr mais volume aqui embaixo, né? O saco tá cheio, então conforme você consegue pôr volume nele. E o rabinho dele. Para fazer o rabinho dele, eu usei o branco consistente e fiquei apertando, chuchando. E fiz o rabo. Os corações, eu coloquei os corações com ele molhado. Então, eu tenho aqui os corações que eu já tinha feito. Então, você pode pôr eles do jeito que você quiser. Esse é até grande demais. Então, esse tá saindo. E aí os outros estão caindo. Eu vou nos menores mesmo. Esse é um desenho meio... Parece que tá meio batido esse desenho desse coelhinho passeando. Vou fazer o... Então, esse aqui não tem muito segredo, né? Ele vai estar no material de vocês. Então, esses aqui vão estar no material de vocês. O que que eu faço? Eu pego o desenho, né? Eu uso esse plástico, que nem eu já falei para vocês, eu uso esse plástico e faço o desenho. Eu tenho esses corações aqui, eu fiz eles fazendo... Então, eu fiz a borda dele.
e preenchi ela. Apesar dessa borda não estar muito bonita, eu consigo aproveitar ele. Eu aconselho vocês a deixarem os transfers secarem de um dia para o outro, tá? Aqui não tem muito mistério, né? Aqui não tem muito mistério, né? A gente já fez vários transfers, então vai estar no material de vocês os corações para vocês fazerem no tamanho que vocês quiserem e facilitar na hora de decorar. Esses corações também vocês podiam pôr de papel de arroz, se vocês quisessem, mas eu acho que o coração de glacê dessa vez fica um pouquinho melhor. Também é possível fazer, eu até tinha feito uns ovos, mas eu achei que não ia ficar legal, mas dá para fazer com ovo, dá para fazer com outras coisas, tá? Vamos pintar agora, ó, vamos fazer a decoração. Para pintar esse coelho, eu usei... eu fui entre o 0, 00 e 3 zeros, tá? Eu usei basicamente o marrom e o preto e eu dei uns toques de laranja para dar uma gracinha para ele, tá? Podia fazer de novo com a canetinha? Podia, mas eu preferi fazer com pincel, tá? Lembrando que eu molho na água, tiro a tinta, tiro o excesso da tinta, aí molho de novo o pincel e vou fazer o desenho. Então, eu vou fazer o desenho aqui, o focinho dele, que é um triângulo, né? O focinho dele que é um triângulo, então aqui está o triângulo. Esse aqui é o 00. O olho dele. Certo? E aí, com o 00 mesmo, eu vou fazer o pé dele aqui, as 3 patinhas dele. E a terceira. Sujar um pouco o rabo dele. Fazer uns detalhezinhos aqui no pé sujo dele. Então, eu tô dando um pouquinho de sombra para ele. E aqui. A mão dele segurando o saco. E agora, eu vou usar um pouco de laranja para dar uma cor pro saco dele.
carregado de coração. Eu sei que de repente eu devia pintar o saco antes de pôr os corações, mas é que eu queria que o coração ficasse assim mesmo. Meio carregado mesmo, de os corações. Eu só tenho essa sensação do coração assim, se eu ponho o coração com ele molhado ainda. Então agora, olha, nosso coelhinho carregando o saco, pintadinho, bonitinho, com cara. Você podia fazer só a cara dele com a canetinha, se quiser também. E pelo menos aqui, o pezinho dele talvez fosse interessante. Mas eu acho que dá um up, né? E a gente começa a usar o pincel para algumas coisas. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada!